Fala pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão acompanhando aí esses conflitos que estão acontecendo com o nosso povo e a gente ora bastante sobre isso e algumas pessoas pediram para mim falar sobre Israel. Só que é complicado falar sobre Israel, porque só a história desse conflito, ela começa em Gênesis e termina em Apocalipse, ela atravessa a Bíblia inteira. Eu fui fazer uma live só sobre Israel e eu nem estudei para essa live e foi mais de 2 horas, se eu não me engano. Então é muito assunto. Porém, hoje eu fui fazer o devocional e o versículo de hoje no aplicativo da Bíblia era um verso, né, do Salmo 9, o primeiro verso do Salmo 9. Então, isso é muito bom, porque eu vou fazer um vídeo sobre o Salmo 9 e você tem que saber que os salmos são escatológicos. Entre eles o 9. Nós iremos aprender a cantar os salmos. Os salmos são músicas. Cada salmo tem uma melodia. E nós iremos aprender e nós iremos cantá-los. Tá bom? Então os salmos são muito importantes. Não é à toa que é grandíssimo, né? É o terceiro maior livro da Bíblia, é o livro dos Salmos. E não é o maior, tá? Ele tem mais capítulos, mas não é o maior livro da Bíblia. Mas vamos lá, o Salmo 9, eu vou passar esse vídeo expondo o Salmo e olhando em algumas outras partes da Bíblia, os cumprimentos, tá bom? Pra gente ir aprofundando mais. Então vamos lá. Eu tô com 2 Bíblias, mas a que eu vou ler é a NAA, que é a que eu gosto de ler. Vamos lá, diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença. Então vamos lá. Davi, ele está expressando profeticamente um dos salmos que nós iremos cantar. E é um salmo que Israel vai cantar, tá bom? A gente tem que ter o seguinte. Quem era Davi, compositor desse salmo? Quem era Davi? Era um rei. Os inimigos do rei são os inimigos do povo dele, tá? Então você vê os inimigos, os salmos de Davi falando sobre inimigos, você tem que associar, está falando sobre nações, muitas vezes. Claro que Davi era um cara bem poeta, bem romântico, bem sentimental. Então, claro que quando ele fala inimigos, ele está falando de inimigos da vida cotidiana dele. Ele era um cara que tinha muitos inimigos, muita gente que não gostava dele. Entretanto, os salmos são proféticos. Ele não está falando só sobre ele, tá bom? Então, ele nessa composição, ele fala que louvará o Senhor de todo o coração. A palavra coração aqui não é o órgão, tá? A palavra coração aqui é libi, meu interior, tá? Levar significa mente. Lev é mente, interior. Então, de todo o meu interior, de toda a minha mente. Contarei todas as tuas maravilhas. É isso que Davi fala. Fala que vai se alegrar e exultar em Davi e cantará louvores ao nome do Altíssimo. Por que ele fala isso? Por que ele fará tudo isso? Porque os inimigos dele, as nações inimigas de Israel, tropeçam e somem da presença de Deus. Então veja bem, Davi está falando a Deus, da presença dele. Como assim? A presença de Deus na terra, que os inimigos irão retroceder e irão tropeçar e sumir da presença dele. Então vamos lá. Por quê? Só um momentinho, deixa eu silenciar as notificações. Pronto. Por quê? Por que os inimigos de Israel irão sumir da presença de Deus? Versículo 4 e 5. Porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julga retamente. Tu repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apaga o nome. Então vamos lá. Aqui, esse salmo, ele fala da volta de Jesus. Ele fala do que vai acontecer na volta de Jesus e dos eventos que seguirão a esse. Tá? Então, aqui Davi, expressando Israel no fim dos tempos, fala que Deus irá defender o direito de Israel e a causa de Israel. O direito é a causa que o Hamas não aceita. De que Israel tem uma terra que foi prometida por Deus,
E Israel tem um governo que foi prometido por Deus, mas o Hamas não aceita. E os povos islâmicos, eles querem acabar com esse direito e essa causa de Israel. Mas Deus irá defender o direito e a causa de Israel, porque Jesus irá se sentar no trono e julgar retamente. Tá? Então, vamos continuar. Versículo 6 diz assim: quanto aos inimigos, estão consumidos, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades até a memória deles pereceu. Então isso aqui está falando do que é chamado de Armagedon. O que é Armagedon? Armagedon é um vale, também é chamado de um monte, onde vai acontecer a primeira batalha de Gog e Magog. Vai ser uma batalha que estará acontecendo quando Jesus vier. Tá bom? Vamos ver em Zacarias capítulo 14. Livro do profeta Zacarias capítulo 14. Diz assim. Vamos ler dos versículos... Perdão, não é esse texto não. Apocalipse 19. Esse texto é depois. Apocalipse 19. A partir do versículo 11 diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre, que é o inferno. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, o Salmo, esse verso 6 está falando disso, tá? Quanto aos inimigos, estão consumidos. Por quê? Porque Jesus, quando vier, montado em um cavalo branco, ele virá para, como a gente viu aqui no versículo 4, ou no versículo 5, ele destrói o ímpio. E para todo sempre ele apaga os nomes. Esse ímpio aqui é o anticristo, é a besta. Ele vai vir e com a espada dele vai matar a besta. E vai lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo. E o resto ele irá matar. A ponto de que um anjo vai convidar as aves do céu a comer as carnes dos que restarem. Então é sobre isso. Os inimigos de Israel estão consumidos, como diz o verso. As ruínas são perpétuas. Jesus vai arrasar as cidades deles e ninguém vai se lembrar mais deles. É isso que vai acontecer contra o Hamas e contra todos os inimigos de Israel. Agora vamos ler o verso 7. A partir do verso 7, a gente vai ver o que acontece depois que Jesus vem, destrói o anticristo, que é descrito aqui como ímpio e lá em Apocalipse como besta. E quando Jesus se sentar no seu trono após isso para reinar. No trono do autor desse salmo, que Jesus vai se sentar no trono de Davi para governar todas as nações. Então diz assim: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, como a gente viu lá em Apocalipse 19. Julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparam os que te buscam. Por isso, nós devemos confiar em Deus. Israel deve confiar em Deus.
Por quê? Porque o Senhor é alto refúgio para nós. É refúgio nas horas como essa lá em Israel. Horas de angústia para Jacó. E nós que confiamos no nome de Deus, nós devemos confiar, porque Ele nunca nos desamparou e nunca nos desamparará. Nunca desamparará Israel. Mesmo que Israel abandone a Deus, como muitas vezes os fez, Deus nunca o abandonou. E agora o versículo 11. E agora sim a gente vai ir para aquele texto de Zacarias 14. Porque, vamos ler. Cantem louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamem entre os povos o que ele tem feito. Pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Então olha só que maravilha. Jesus, quando vier, destruirá os inimigos de Israel, destruirá as nações de Israel, jogará o anticristo e o falso profeta no inferno, o lago de fogo, e ele vai se sentar no trono de Davi para julgar as nações com justiça. Será refúgio para os oprimidos, para os aflitos de todas as épocas. E aqui diz no versículo 11 que ele vai morar em Sião. Ele irá morar em Sião. A terra que hoje está sendo atacada, que foi massacrada pelo Hamas, vai ser a terra que vai ser uma terra em que a própria paz estará morando lá. O príncipe da paz estará morando em Sião. Ele requer o sangue, ele é justiceiro, ele é vingativo. Toda a vingança é dele. Ele vai requerer o sangue de cada um. Cada sangue que foi derramado dessas centenas de pessoas que foram mortas pelo Hamas. Essas crianças que foram sequestradas, aquela cantora que eles deixaram nua, tiraram foto e compartilharam para o mundo todo ver. Jesus se vingará de todos eles. E ele estará morando em Sião. Não haverá terrorismo mais lá. Quando que isso vai acontecer? Então agora a gente vai lá para Zacarias capítulo 14. Diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém. Porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Então o que está acontecendo? Zacarias profetiza que no dia do Senhor, ele vai juntar todas as nações contra Jerusalém. A gente está vendo essa desgraça que está sendo feita com um único grupo, um único partido político. Agora imagina todas as nações contra uma cidade, contra Jerusalém. Todas as nações, vocês estão entendendo? Todas as nações contra Jerusalém. Todos os exércitos contra Jerusalém. Deus vai juntar contra Jerusalém. E Jerusalém vai ser tomada, que não é novidade. As casas vão ser roubadas por essas nações. As mulheres serão estupradas. É isso que vai acontecer. Quando isso acontecer, então Jesus virá para salvar o seu povo. E ele irá saquear as nações. O que é saquear? Quando um exército vencia um outro exército, o exército vencedor saqueava a nação que perdia. Roubava tudo, levava tudo. Jesus irá roubar, saquear tudo. Roubar não, saquear, porque é despojo de guerra, despojar as nações, irá repartir tudo entre Jerusalém. É sobre isso que está falando nesses dois versos. E aí, a partir do versículo 13 e 14, diz assim: Compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Então nesse momento ocorrerá a ressurreição dos mortos. As portas da morte são aqueles portões que Jesus fala, as portas do inferno. Que a palavra inferno é uma tradução errada. As portas do Hades, é isso aqui, as portas da morte. Elas serão abertas e o povo de Deus irá sair. Haverá a ressurreição dos mortos nesse momento que Jesus vier para salvar Jerusalém. Ocorrerá a ressurreição dos mortos. E verso 14. Para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. Quando os mortos ressuscitarem, então nós iremos cantar esses louvores. Inclusive Davi, compositor desse salmo, irá ressuscitar, irá nos ensinar como é que canta esse salmo.
e muitos outros nós iremos aprender. Nós cantaremos os louvores às portas de Jerusalém, que vai acabar de ter sido salvo por Jesus em sua vida. E aqui, a partir do verso 15, a gente vai saber o que é que vai acontecer com as nações que estavam reunidas contra Jerusalém, na batalha em que Jesus vem salvá-los. Diz assim: as nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa. Os ímpios ficam enredados nas obras de suas próprias mãos. Então é nesse momento que Jesus vai lançar o anticristo e o falso profeta no inferno, e ele irá matar essas nações que se reuniram contra Jerusalém. Tá bom? E nesse momento que a gente lembra do que a gente lê em Apocalipse 19, do anjo que convida as aves do céu para cearem as carnes dos cadáveres. Que agora o versículo 17 e 18. Os versos. No inferno, isso aqui, mais uma vez, é uma tradução errada, não é o inferno. Essas pessoas não vão ser lançadas no inferno agora. Porque agora vai ser o início do milênio. Essas pessoas elas serão lançadas no Sheol, no Hades. Aqui foi traduzido por inferno, mas não. Quem vai estar no inferno vai ser só o anticristo e o falso profeta, como a gente viu em Apocalipse 19. Aqui a palavra hebraica é Sheol, que significa sepultura, que é o lugar onde eles estarão aguardando a ressurreição, que vai ser só depois de 1000 anos, para irem lá para o inferno também. Então, no Sheol, na sepultura, serão lançados os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus, todas as nações que se esqueceram de Deus, e por isso que fizeram a burrice de se reunirem contra Jerusalém. Pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. A esperança dos aflitos que a gente está vendo nesses vídeos que chegam até nós, que a mídia não mostra, e graças a Deus pela internet, que a gente está sabendo de tudo graças à internet, porque a mídia não mostra a verdade. A gente vê esses vídeos dessas crianças enjauladas, dessas famílias sendo feitas de reféns, idosos sendo obrigados a segurar fuzis e tirar fotos sorrindo. A esperança deles não será frustrada perpetuamente, porque Jesus voltará para vingar esse povo. E agora, a partir do verso 19, mostra o julgamento das nações, em que as nações serão julgadas por Jesus durante 1000 anos. Diz assim: levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples mortais. Essa é a oração que nós devemos fazer por Israel. Não só nesses dias, mas principalmente nesses dias e cada vez mais, porque as coisas só vão piorar. Essa é a oração que nós devemos fazer. Levanta-te, Senhor. Não deixes que os mortais prevaleçam. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples mortais. Amém? Shalom aleinu ve'al kol Israel. Paz a nós e a todo Israel. Amém. E que não falte pólvora em Israel.